Bom dia, bom dia. Como estão? Espero que já aqueles que estão acordados, eu sei que domingo de manhã, ainda mais com essas férias alargadas que muitos estão a ter, ainda que há pessoas que estão a trabalhar, mas espero que a noite tenha sido boa e vocês conseguiram descansar e ainda mais sabendo que o Senhor está no controle. Hoje é domingo, é um dia que nós sempre apartamos para estar com o Senhor, para estar com a família do Senhor, mas com tudo aquilo que está a acontecer, nós estamos a ser criativos, tentar estar perto das pessoas, principalmente através da transmissão de estudos bíblicos e tentando participar com as famílias desta maneira. Nós estamos também nos preparando para o culto da tarde, hoje às 15 horas. Queremos convidar-vos a estar conosco de novo. Estamos tentando fazer alguma coisa, alguma surpresa e já espero, se Deus permitir, que isso aconteça. Mas, de novo, a intenção é poder ser criativos e poder estar juntos, caminhar juntos neste novo tempo que estamos a viver, não é? Realmente a minha oração é que não seja uma coisa muito longa, mas confiamos no Senhor e Ele está no controle. Deixe-me orar com vocês antes de iniciar o estudo da palavra no Sermão da Montanha e depois então já podemos continuar. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado. Obrigado por um novo dia. Obrigado por o privilégio de poder acordar um dia mais, ter um tempo para louvar-te, ter um tempo, Senhor, para falar com o Senhor e também um tempo para estudar a tua palavra. Deus, nós queremos pedir agora a tua guia, a tua direção e a tua sabedoria, Senhor, que sejas tu a nos falar através do texto bíblico, que mexes com nossos corações, Deus. Neste tempo distinto, neste tempo estranho que estamos a viver, mas que isso nos possa ajudar a buscar ao Senhor, a procurar melhorar a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o Senhor. Deus, fala a teu povo, usa, Senhor, esse meio, usa, Senhor, esse tempo para trabalhar conosco, para tratar com cada um de nós. Te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero vos convidar a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Estamos a estudar o Sermão da Montanha e hoje temos um tema muito interessante que está no versículo 21 até o versículo 26. Mateus, capítulo 5, versículo 21 até o versículo 26, e diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faça a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Eu não sei vocês como estão a levar esse tempo onde as crianças, os filhos estão na casa, onde talvez por causa do trabalho que mudou o horário, alguns até que têm que ficar na casa porque já
os trabalhos não estavam a funcionar, tem que passar mais tempo com as suas famílias. E isso é muito bom um domingo de manhã, ou um domingo, muitas vezes nem sequer desfrutamos da manhã, estamos a dormir toda a manhã. Depois à tarde, estar ali com os filhos, com as crianças. Mas quando isso é repetitivo, começam a aparecer certos probleminhas, não é? Porque todo relacionamento tem problemas. Então, nós temos já há coisas que nos incomodam, os sapatos já não ficam onde tem que ficar, e é uma, outra vez, e surge ali uma discussão, dá para sair mágoas já antigas. Os nossos relacionamentos são difíceis. Quando nós tratamos com pessoas, é complicado porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem suas próprias características, suas próprias maneiras, o seu feitio, que é uma expressão que eu tive que aprender aqui no Norte. E nós precisamos realmente estar atentos a isso. E é interessante que Jesus, no seu sermão aos seus discípulos, depois de ele falar sobre as características daquela pessoa que é parte do reino dos céus, que é parte dos discípulos de Jesus, é interessante que ele vai falar que ele veio a cumprir a lei, que ele é o cumprimento da lei, mas a primeira coisa que ele faz como aplicação prática do que aquilo que ele estava a ensinar é tratar dos relacionamentos. E eu acho interessante e eu agradeço ao Senhor realmente que isso seja assim, porque ele vai lembrar dos mandamentos. Sim, esse mandamento que diz aqui no versículo 21, não matarás, está dentro dos 10 mandamentos que o Senhor deu ao seu povo Israel, mas que nós sabemos que ainda está vigente para nós hoje em dia. E Jesus vai fazer um contraste, e ele vai usar 6 vezes a mesma expressão nesse capítulo 5, falando a questão de ouviste que foi dito aos antigos. É interessante, não é? Jesus vai falar, e depois ele vai responder, eu, porém, vos digo. Por quê? Porque há um problema, nós, seres humanos, somos muito rápidos para aplicar, para estar fugir das normas, das regras. Sempre buscamos uma maneira, e usando uma expressão muito dos brasileiros, sempre estamos a buscar o jeitinho, não é? Tudo tem o jeitinho para que nós possamos contornar aquilo que foi mandado. E quando nós pensamos no mandamento como não matarás, eu acho que todos nós temos a mesma maneira de reagir. A questão de não, mas eu não tenho problemas com esse pensamento. Eu não tenho problemas com essa ideia, com esse mandato, porque eu não vou matar ninguém. Eu nunca matei ninguém e eu não vou matar ninguém. Então, eu não sei, não faz muito sentido para mim esse mandato. Mas a pergunta que surge ali é, primeiro, por que será que Deus colocou dentro das leis morais que ele está a deixar para o seu povo a questão do assassinato, do matar? Por que Deus colocou isso ali? Será que é importante? Será que as pessoas iriam a fazer uma coisa assim? E é interessante que perante a posição dos fariseus daquela época, lembram que o contexto desse versículo está no versículo 20, quando Jesus fala, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o contexto, Jesus está a fazer um contraste daquilo que era a prática normal, ou aquilo que nós podemos chamar da religião, a prática religiosa daquela época, o verdadeiro espírito, o verdadeiro sentido da lei
que Deus tinha dado. Então, Jesus vai focar nisso. E antes de aprofundar nesse sentido, nós precisamos lembrar, a lei de Deus tem um propósito. Qual é o propósito da lei de Deus? É nos mostrar que nós somos fracos e que nós não temos o poder, não temos a força para cumprir a lei de Deus. Que pelas nossas forças, que pelos nossos méritos, nós não vamos poder estar na presença de Deus. Então, não há maneira de eu poder estar perante Deus e falar, Deus, o Senhor tem que me aceitar, porque eu cumpri todas as regras. Lembra a questão do jovem rico? Quando Jesus fala, cumpriste os mandamentos, e o jovem responde, é uma coisa que eu desde a minha juventude já cumpri. E Jesus, olhando bem profundo nos olhos daquele homem, mostra que não, há um problema. E Jesus próprio vai falar isso. Qual que é o nosso problema? O problema do homem, do ser humano em geral, é a questão do nosso coração. Nós temos um problema, e o problema está no nosso coração, naquilo que nós somos, na nossa essência. Deixe-me ler um texto em Marcos, capítulo 7, que nos vai a mostrar realmente quão grave é a nossa situação. Diz assim, Marcos 7, versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, no pensamento de Jesus, ele não pensava que o ambiente era que estragava o homem. Não era uma questão externa que fazia do homem alguém mau, alguém que incumpria ou que ia contra a lei de Deus. O problema vem de dentro dos homens. O problema está no nosso coração, sim? E lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, fala que o homem no seu coração pensa de contínuo o que é mal. Onde nós podemos ver isso? Nos nossos relacionamentos. Nós podemos ver isso nos nossos relacionamentos, como nós tratamos os outros. Por isso que Jesus vai falar aqui, eu, porém, vos digo, que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem que não teve já algum problema com um amigo, um irmão na fé, um parente, um vizinho? Todos nós temos problemas. Todos nós, em algum momento, onde há duas pessoas, vai haver problemas, porque, de novo, nós somos diferentes. Mas uma coisa é ser diferentes, uma coisa é não concordar em talvez como fazer alguma questão, alguma coisa, como fazer um trabalho, não concordar em opiniões, e outra coisa já é ir ao ponto de odiar ao irmão, ou odiar aquela pessoa, de ter já sentimentos de ira contra essa pessoa. É interessante que Jesus fala que aquele que se irá contra seu irmão, não é aquele que faça alguma coisa, não, Jesus não estava falando aquele que bate, não, porque já é uma expressão externa, não é? Mas aqui Jesus está a ir aquele sentimento que temos por dentro, sim, aquela raiva que surge, não é? E que talvez nós não colocamos para fora, nós não vamos a reagir de uma maneira violenta, mas por dentro nós estamos a juntar raiva e aquele fogo está a nos queimar por dentro. E isso Jesus fala, isso já entra dentro daquele mandamento, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Mas Jesus vai mais profundo ainda. Ele fala, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. Por vezes é tanto aquele vulcão ali dentro de nós, não é, que não conseguimos conter. E qual é a melhor maneira de atingir o outro? Através das palavras. Sim? E isso acontece muito nos casamentos.
as brigas que há, não é? E eu não estou a falar naquelas situações onde há a violência mesmo e que isso tem que ser tratado, tem que ser denunciado até, mas a violência não tem que ser física, a violência é só pode ser só verbal, aquilo que eu falo, não é? Ir ao insulto, tentar rebaixar ao outro, tentar fazer sentir mal. E nós somos muito bons, o ser humano é muito bom para tentar deixar o outro em uma má situação. Porque que nós temos bullying hoje em dia, não é? Claro, bullying é um nome moderno, mas é uma coisa que aconteceu sempre e acontece sempre na história do homem. Tentar fazer de menos ao outro, tentar fazer sentir mal. E Jesus fala: quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. Mas ainda piora a questão. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Interessante, a expressão aqui é aquele que trata o seu irmão como alguém que não tem valor. Aquele que trata ao outro, não é? Como alguém que não merece estar onde está, ou que não merece compartilhar o espaço, não merece compartilhar aquela situação, aquele momento. É terrível, porque Jesus está a falar, em outras palavras, que tanto tu como eu, nós somos assassinos. Nós matamos pessoas. Matamos pessoas com a nossa atitude, matamos pessoas com as nossas palavras, matamos pessoas com o trato que nós damos, fazendo passar eles de menos ou maltratando as pessoas. É terrível, não é? Ouvir casos e talvez é a tua experiência onde ficasse magoado, marcado por uma vida, por alguma coisa que alguém te falou, por algum trato que tu recebesses. Então, é terrível, e Jesus está a apontar a isso, que nós temos um problema. O nosso problema, como já falamos, é o nosso coração, e a expressão desse problema é como nós tratamos os nossos relacionamentos. Com nossos filhos, com o nosso cônjuge, com aquele que está conosco, o amigo, o companheiro, o colega de trabalho, aquele vizinho. Tudo isso é a expressão de como que está o nosso interior, não é? Mas há um perigo terrível, ainda mais. Se isso já não é mal, Jesus vai colocar a coisa realmente em um modo terrível. Qual o perigo que nós temos? É que nós tentamos espiritualizar as situações, ou nós tentamos tapar o nosso problema moral, o nosso problema de coração, fazendo sacrifícios perante Deus, não é? Quantas vezes eu já ouvi pessoas que eu sei que têm problemas com outros, falando, não, mas eu já pedi perdão ao Senhor, sim, e o Senhor já me perdoou, então isso já fica. Não é tão simples assim. Jesus vai tratar isso e ele diz no versículo 23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. E é interessante porque Jesus não fala e ali te lembrares que tu tens alguma coisa contra o teu irmão, porque para ser vítimas nós somos rápidos. Sim? O ser humano gosta de vitimizar-se, não é? É vítima de tudo quanto acontece. Mas Jesus está a falar aqui, não, se tu lembras aquele teu irmão que tem alguma coisa contra ti, aquele que tu ofendiste, aquele que tu com tuas palavras feriste, que tu com tua atitude magoaste, se tu lembras disso, Jesus vai fazer uma coisa drástica, radical. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faça a tua oferta. Terrível, incrível o que Jesus está a falar, não é? Ou seja, em outras palavras, o que Jesus está a dizer é que não adianta
Não adianta eu tentar oferecer a Deus um culto, oferecer a Deus a minha oferta, apresentar alguma coisa a Deus, se eu estou a ter problemas a nível horizontal, não é? Ou seja, o nosso relacionamento vertical com Deus é afetado por aquilo que acontece ao nível horizontal, se eu tenho coisas a tratar com meu irmão, se eu tenho coisas a tratar com meu parceiro, com meu colega, o meu culto ao Senhor tem problemas. Então, é grave, e o que Jesus está a falar aqui é grave o que está a acontecer. Eu não posso tentar oferecer coisas ao Senhor para tapar aquilo que está a acontecer. Sim? Lamentavelmente, muitas vezes nós temos problemas para confrontar, nós temos problemas para pedir perdão. Se eu ofendi alguém, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que ir até aquela pessoa e falar, olha, eu fui que falhei, eu peço-te perdão, eu quero fazer alguma coisa para remediar o dano que eu te fiz. São coisas terríveis, uma situação terrível que nós confrontamos para, mas Jesus fala, é necessário, porque, e desculpem a expressão que vou usar, mas o nosso relacionamento com Deus é afetado, é atingido, se eu não tento solucionar o problema com aqueles que estão ao meu redor. Por isso que a murmuração, por isso que a fofoca, o boato é tão mal. Por isso que o mandato que os crentes têm é que nenhuma murmuração, sim, nenhuma palavra inútil, ou seja, sem valor, saia das nossas bocas, porque afeta o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, eu não posso tentar pensar ou passar para os outros, não, eu estou bem com Deus, que eu tenha problema com os outros não faz mal, é problema dos outros. Não, afeta os outros quando eu sou o ofensor e eu estou a magoar outros com aquilo que eu estou a falar, com aquilo que eu estou a fazer. E eu preciso pedir perdão por isso. É interessante, é aquilo que Jesus está a falar. Deixa-me ler outro texto que está em Lucas, capítulo 16, no versículo 15, que nos vai ajudar para perceber o que Jesus está a falar aqui. Diz assim, Jesus falando para os fariseus, e deixe-me ler do versículo 14. Diz assim, os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isto e ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Terrível. Olha o que Jesus está a falar aqui. Os fariseus se achavam a grande coisa. Os fariseus podiam passar até o listado das coisas boas que eles faziam, oferendas, sacrifícios, orações públicas, não é? Mas Jesus fala, isso é abominação para Deus. Deus rejeita isso que está acontecendo e nós precisamos pensar nisso. Nós temos outro exemplo muito triste no Antigo Testamento, que é o exemplo do rei Saul, quando ele recebeu a ordem de ir a guerrear contra os israelitas e de acabar com tudo, não é? E depois Samuel chega ao acampamento e ele começa a ouvir os bois e começa a ouvir as ovelhas e os bodes ali a fazer barulho e Samuel pergunta, o que é isso? O que é isso que estou a ouvir? E Saul responde a Samuel, não, isso são coisas que eu poupei para oferecer sacrifício depois a teu Deus. Olha Samuel, eu sou tão... Olha o quão amoroso sou eu com Deus,
que eu poupei daquilo que estava amaldiçoado. Claro que sim, mas eu poupei porque eu pensei, não, que bom seria fazer uma oferta, um sacrifício ao Senhor com isso. E a resposta de Samuel para Saul é uma questão que nós precisamos lembrar. Porém, Samuel disse, isso está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse, tem por ventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Interessante. Deus está a lembrar a Saul através de Samuel. A obediência ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos oferecer a Deus como oferta. E obedecer ao Senhor também tem a ver com nossos relacionamentos. Os relacionamentos são importantes, principalmente os relacionamentos pessoais, íntimos, esposo com esposa, pais com filhos, filhos com pais, irmãos na fé. Sim? É muito importante porque tudo isso faz parte do nosso relacionamento e do nosso culto ao Senhor. O apóstolo Pedro fala aos homens que eles cuidem das suas mulheres como vaso frágil, não é? Para que as suas orações não tenham estorvo, não sejam, que as orações não sejam, não tenham ali um impedimento. É importante o relacionamento, é muito importante, mas mais ainda, porque nós temos que lembrar, estamos a tratar com aqueles que Deus criou, estamos a tratar com homens e mulheres à semelhança de Deus, que foram criados à semelhança de Deus. Então nós temos que tomar o cuidado necessário. Jesus vai falar e vai colocar a coisa no contexto real, quando ele diz ali no versículo 25 e no versículo 26, entra na corda sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ou juiz ou oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Com quem que nós temos que entrar em acordo? Nós precisamos entrar em acordo com Deus. Deus é aquele que nos vai julgar. E então, aquilo que eu faça para com os outros, como eu esteja a tratar os outros, tem muito a ver daquilo como é o meu relacionamento com Deus. Então, eu preciso colocar isso em panos limpos. Eu preciso não somente pedir perdão ao Senhor, que é necessário e a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre, mas também pedir perdão àqueles que eu esteja a ofender, a magoar. Porque o Senhor vai pedir contas para mim disso. O Senhor vai pedir contas daquilo que eu fiz ou aquilo que deixei de fazer. Nós temos que tomar cuidado. O nosso relacionamento com Deus é tão importante que parte disso é poder cuidar daqueles que Deus nos deu para formar parte do nosso círculo íntimo, aquele entorno que nós temos ao redor nosso. E deixe-me só falar uma palavrinha aqui também. Por que a igreja é importante? Não estou a falar da igreja como uma questão de um edifício, não é? Que hoje em dia não podem estar abertos porque há uma disposição legal disso. Mas só falar da igreja como comunidade de fé. Não pode existir um crente solitário. Não pode existir um crente que fale, eu só preciso de Deus e nada mais, eu não preciso de mais ninguém. Não existe isso. Porque é impossível viver a fé, é impossível viver a minha fé, sim? E é impossível eu ter um relacionamento pessoal com Cristo se eu não tenho um relacionamento real com aqueles que estão à minha volta. O relacionamento com Deus é a nível vertical, mas também é a nível horizontal. Eu preciso lembrar isso, nós precisamos lembrar isso. Então, deixa-me fazer algumas aplicações práticas sobre isso. A primeira coisa que eu deixar-te é uma pergunta.
e perguntar-te qual que é o estado do teu coração. Qual é o estado do teu coração? Lembra aquilo que Jesus falou? Que do nosso coração é que sai tudo aquilo que é mal. Como que está o teu coração? Tu precisas examinar o teu coração. Tu precisas colocar perante Deus. E se lá há coisas que são desagradáveis para o Senhor, este é o tempo. Ainda estás a tempo, enquanto tenhas vida, para pedir perdão ao Senhor, para te arrepender dos teus pecados e poder solucionar o teu relacionamento com o Senhor. A outra pergunta que eu quero deixar contigo é como que estás a reagir nos teus relacionamentos? É impossível não magoar pessoas. Muitas vezes a língua trabalha mais rápido que o cérebro, não é? E saem coisas, mas o que tu fazes depois disso? Ficas ali como que aqui não aconteceu nada? Ou te importas com o teu relacionamento e tu vais por trás para pedir perdão, para tentar solucionar e talvez tu vais pensar, mas eu peço perdão e o fulano ou a fulana não me perdoa. Isso já é problema dessa pessoa com o Senhor. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, a pedir perdão ao Senhor e pedir perdão àqueles que magoamos. E lembrar o meu relacionamento com aqueles que eu posso ver são o reflexo de como está o meu relacionamento com Deus. É impossível eu pensar que eu tenho um bom relacionamento com Deus se eu tenho problemas com aqueles que estão ao meu redor. É importante pensar nisso e eu penso que tu estejas a meditar nisto e aquilo que a palavra do Senhor fala para nós. Sim? Deixa-me orar uma vez mais contigo e colocar estas questões perante o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por poder estar, poder ter o tempo para refletir, para ver quão importantes são para o Senhor os nossos relacionamentos. Deus, nós precisamos pedir-te perdão porque nos magoamos as pessoas que amamos. Muitas vezes, Senhor, no meio da raiva, de nós estar irados, falamos coisas que ferem os outros, que magoam os outros. E até muitas vezes nos fazemos sentir mal os outros e tentamos atingir o estado emocional, psicológico das pessoas. Mas nós pedimos, Senhor, perdão e pedimos que o Senhor nos ajude. Deus, por favor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos para que possamos cuidar os nossos relacionamentos, possamos tomar cuidado, Senhor, das nossas palavras e estar atentos sempre, Senhor, ao estado do nosso coração. Como que está o meu coração? Levar sempre o meu coração perante a Tua palavra e ver se no meu coração se reflete nas Tuas palavras, Deus. Ajuda-nos, Deus, e tem misericórdia de nós nesse tempo também difícil, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua provisão não nos falte, Deus, e cuida das nossas famílias. Obrigado, Deus, por esse tempo. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Eu quero convidar-te que estejas de novo hoje conosco às 15 horas, às 3 da tarde. Queremos ter um tempo especial. Queremos fazer uma coisa diferente e estamos a trabalhar nisso, mas temos que ser criativos. E também queremos orar por ti. Então, se tu tens um motivo de oração, se tu tens alguma situação em particular, entra em contato conosco. Entra em contato através das redes sociais, através do próprio Facebook, que nos permite escrever-nos, para que nós possamos orar por ti e estar juntos nesta caminhada, nesse tempo que está a exigir de nós ficar na nossa casa. E, por favor, vamos a ser sábios. Vamos a ser obedientes, sim? E lembrem, a obediência àquilo que nós podemos ver reflete a nossa obediência daquele em que nós cremos. E vamos obedecer às autoridades.
fiquem nas vossas casas, por favor. É um tempo difícil, mas nós precisamos ajudar naquilo que esteja a nosso alcance. O Senhor nos abençoe, que tenhas um bom domingo e lembre-se, hoje é o dia do Senhor, nós vamos a nos alegrar e vamos a desfrutar do Senhor nesse dia. O Senhor te abençoe.